Rafael. Léo, meu irmão teve o visto aprovado. Observei que a maioria dos vistos possuem uma estrela embaixo da fora, porém o dele não possui nenhuma marcação. Isso é normal ou tem algo errado? Legal. Então, cara, eu acho muito engraçado essa pergunta, porque tem muita empresa compartilhando na internet besteira a respeito disso, tá bom? Só que oficialmente, aquilo ali é só um espaço que em outros tipos de visto são preenchidos, tá bom? E quando vem o visto de turismo, não tem nada para preencher ali. Então, eventualmente, o agente consular dá um espaço e pula um enter, ou coloca só um asterisco e pula um enter. Só que tem um monte de gente que constrói na internet várias teorias a respeito disso, né? Ah, se tem um asterístico, é porque em todas as entradas e saídas você vai ser inspecionado. Ah, se tem 2 asterísticos, é porque as suas redes sociais e as suas entradas e saídas serão inspecionadas. Se tem 3 asterísticos, não sei o que lá. Se não tem nenhum asterístico, não sei o que lá. Mas eu te convido a pensar de forma lógica a respeito desse assunto. Você acha mesmo que se você fosse uma pessoa selecionada para uma revista minuciosa, que o governo americano ia se comunicar através de asterísticos no passaporte? É claro que não. Se você fosse uma pessoa para ser observada de forma rigorosa nas redes sociais, iam colocar 2 asterísticos no seu passaporte? É claro que não. Isso ia ser uma informação sistêmica, né? Ia constar no sistema, tá? Então, como não há uma posição definitiva sobre esse assunto em nenhum meio oficial de informação, eu prefiro pensar de forma lógica e acreditar nessa teoria de que ali, de fato, em outros vistos, é um campo utilizado para, por exemplo, colocar qual que é o nome da escola que você está vinculado no seu I-20 e outras questões. E nessa situação do visto de turismo, como não há nada a colocar, cada agente consular faz como acha que deve. Dá espaço e pula um enter, coloca um asterísticos só para preencher o campo e pula um enter e aí imprime o visto, tá bom? É muito comum esse tipo de problema. Aí você vai falar, Léo, pô, por que, que os caras não ajustam o sistema de emissão de vistos para que não tenha mais essa situação de um campo obrigatório que nesse visto não é preenchido? Porque, galera, sistemas de segurança antigos são muito complexos de ser atualizados. Tanto que hoje a própria DS 160 ainda tem alguns campos que não foram que foram incluídos depois. Então a DS 160, de vez em quando, ela passa por reformulações, né? Campos novos são adicionados. Campos que não eram de preenchimento obrigatório passam a ser obrigatório. Mas, por exemplo, a DS 160 já tem anos e anos e anos e anos e anos que é colocada as informações dos pontos turísticos que você vai visitar em uma determinada estratégia de preenchimento. Só que até hoje, os caras não autorizaram o sistema para, na impressão da DS 160, sair essa informação e na recuperação de DS 160 antiga, recuperar essa informação. O mesmo vale para a rede social. Quando a gente recupera uma DS que foi preenchida 2, 3 meses atrás, o sistema não traz na recuperação os campos de rede social. Por quê? Porque fazer esses tipos de atualizações em linguagens de programação antiga, em sistemas que envolvem alta segurança, são muito complexos. Então, nessa questão sobre os asterísticos, eu prefiro interpretar dessa forma, tá bom? É um sistema antigo que torna esse campo de preenchimento obrigatório, mas como no visto de turismo ele não é utilizado, os agentes consulares de forma aleatória colocam espaço ou asterísticos. A gente vai ver esse mesmo problema de sistemas antigos rodando bastante em banco, em repartição pública. Ou se você for na Caixa, for no INSS, os caras usam uns negócios super antigos, tá bom? Então,
Não cai nessa besteira de achar que é porque seu irmão vai ser mais observado ou não, porque já há outras formas deles acompanhar essa questão há muito mais tempo do que colocando um asterisco no seu passaporte, tá? Inclusive, hoje, a maioria das pessoas que visitam muitos países pelo mundo afora nem carimbo mais recebem nos passaportes, porque os governos estão fazendo um controle digital das entradas e saídas e das autorizações de permanência, tá? Então não se preocupe com essa questão. João mandou assim, ó, Léo, com as novas políticas de imigração dos Estados Unidos. João Silva, hein? Com as novas políticas de imigração dos Estados Unidos, os critérios para concessão de visto de turismo estão mais rígidos? O que eu posso fazer para aumentar a minha chance de aprovação? Excelente pergunta, João. Léo, Trump está na área. Tá mais difícil conseguir o visto americano? Não, não está mais difícil. Inclusive, na semana passada, uma das nossas clientes que foi aprovada relatou que viu várias pessoas na fila sendo aprovadas, tá bom? Várias pessoas na fila sendo aprovadas. Ela disse que viu visto de turismo ser aprovado, visto de estudante sendo aprovado. Então, os critérios para solicitação de visto não mudaram. Inclusive, uma questão que eu estava acreditando que ia ser revista nesse ano também não foi revista, que são os critérios para renovação de visto. Né, que desde 2022, se eu não me engano, o critério para renovação de visto sem entrevista foi elevado de 12 meses para 48. Então, até 48 meses após o vencimento do seu visto. Se você é brasileiro, você pode renovar seu visto com uma isenção da entrevista, desde que você contemple outros critérios, como nunca ter sido deportado, não ter um visto negado, etc. E, na teoria, esse critério seria revisado todos os anos para decidir se permanece ou não. E eu estava crente que o Trump ia tirar, né, que as embaixadas iam parar de fazer essa renovação de 48 meses. Só que até agora não mudou, tá bom? Então, com as novas políticas de imigração, os critérios para concessão de visto de turismo não estão mais rígidos, tá bom? Não estão mais rígidos. Está tendo aprovação, nós estamos comemorando a aprovação, comemoramos a aprovação recentemente. Na semana passada tivemos casos de aprovação de pessoas, inclusive com parente. Você pode ir lá, inclusive no nosso Google, para ver os comentários de clientes nossos que tinham histórico de negativa e receberam a aprovação recentemente. Fala, Marcela, tudo bem? E aí, Samuca, como é que você tá? Como é que eu posso fazer para aumentar minha chance de aprovação, galera? Não tem como responder isso aqui sem vender meu peixe, beleza? Na semana passada, eu atendi uma família que teve 3 negativas de visto antes de nos contratar, mesmo nos conhecendo. E nas 3 negativas de visto, tinha erro de preenchimento de formulário. Erro grotesco, beleza? Erro grotesco. Na primeira solicitação, eles fizeram com a Chau Vistos, que eu já disse para vocês algumas vezes, o DS-160 deles está longe de ser bom. Está longe de ser bom. E na segunda, eles foram com uma VOE com AT. E na primeira DS-160, a empresa preencheu de um jeito. E na segunda DS-160, a empresa preencheu de outro. Erros gravíssimos. Não colocando empregos anteriores, não colocando histórico educacional adequadamente, não colocando o roteiro adequadamente, e inclusive alterando o roteiro entre uma solicitação e outra, com, é claro, provavelmente erro de digitação, mas com erro grave, erro que diminuiu a chance de aprovação deles, e agora nós vamos, é claro, tentar reverter essa situação, fazendo um bom preenchimento, etc. Então, como é que eu posso fazer para aumentar a minha chance de aprovação? É fazendo o seu processo com uma empresa que realmente se importa com o sucesso do seu pleito. E não com uma empresa que está só olhando os 200, 300, 400 reais que ela está cobrando ali de você e quer se livrar de você logo, tá bom? Muita gente tendo visto negado por besteira. Essa família é empresário, uma renda excelente, não tinha o menor motivo para ter o visto negado. Não passa nem na cabeça deles, nem de perto, morar nos Estados Unidos. São legitimamente turistas e tiveram o visto negado 3 vezes. Por quê? Porque preencheu o DS-160 errado.
Aí, associado a isso, vai lá e faz ainda uma entrevista ruim, porque foi orientado a responder na lata, a não esclarecer as coisas, e aí deixa a gente bastante confuso, e na dúvida o cara vai negar. Então, como é que você pode fazer para aumentar suas chances? Faz o processo com a Nublo, tá bom? Eu não posso recomendar que você pesquise na internet, porque só tem vídeo ensinando coisa errada. Infelizmente, a grande maioria fala besteira, como, por exemplo, eu acabei de responder nosso colega, que é essa história dos asterísticos, né? As pessoas tiram, literalmente, do buraco as informações e vomitam na internet como se fossem verdades universais, sem ter o menor pudor em imaginar que aquelas falsas informações aí, que aquelas informações erradas vão atrapalhar a vida de pessoas por muito tempo, tá bom? Então, não, as novas políticas de imigração não passaram nem perto de mexer com critérios de visto ainda de turismo e de estudante, tá bom?